Os ataques contra a Igreja de Cristo. Aula 6. A sutileza das ideologias contrárias à família. Pai querido, Pai amado, somos gratos ao Senhor, Deus, e nesse dia pedimos mais uma vez que a Tua graça seja conosco. Nos ajuda, Senhor, a valorizar tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Nos ajuda mesmo, Deus, a alegrar o Teu coração e a compreender a Tua palavra e os Teus propósitos para cada um de nós. Muito obrigado pelo meu irmão, a minha irmã, que tem se empenhado, papai, estarmos juntos, buscando mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero te fazer um convite. Vamos voltar um pouquinho no túnel do tempo, lá para o Gênesis, aonde Deus começou todas as coisas. Lembra do jardim do Éden, Adão, depois Eva, os animais, a criação de Deus? Olha o que a palavra diz no capítulo 2 de Gênesis. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Viaje um pouquinho nesse versículo, tente se imaginar assentado ali observando Adão, olhando os animais. Deus criou os animais e Adão agora põe nome aos animais. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava o quê? Uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E qual foi então a providência de Deus? Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Eu costumo brincar que é o seguinte: se o homem tivesse ficado acordado, ia dar palpite demais na criação de Deus. Por isso, esse pesado sono. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com o quê? Com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, essa promessa maravilhosa: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos lá para a introdução, vamos ver o que Deus tem para a gente através disso. Eu não posso entrar nos detalhes desse versículo da criação do Senhor ali, dos animais, do homem, da mulher, de tudo que Deus criou, porque a gente não tem tempo para isso. Mas, se você entender que eu te convidei a fazer uma viagem no tempo, para entender qual foi o propósito de Deus ao criar o homem, que o homem deixasse a família, que o homem deixasse pai e mãe, se unisse a sua esposa para constituir uma nova família. Deus queria realmente suprir as necessidades, queria ser aquele que seria o provedor de todas as coisas para o homem. E o que é que nós temos visto? Essa aula vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa degradação da família, uma desagregação da família. Quais seriam então os fundamentos básicos da instituição chamada família, de acordo com os padrões bíblicos? Nós vimos na aula passada, retrasada. A monogamia, ou seja, uma só esposa, heterossexualidade, sexos diferentes, indissolubilidade, ou seja, não pode ser dissolvido, não pode ser desmanchado ou separado. Mas para que tudo isso seja compreensível, nós precisamos de quê? Da presença de Deus. E a minha oração nesse momento é para que você seja cheio e cheia da presença de Deus pelo Espírito Santo na sua vida, para você entender qual é o ponto básico dessa lição. Como nos comportar diante das novas configurações de família que estão surgindo e sendo impostas muitas vezes, contrariando aquilo que já conhecemos? Através da presença de Deus. Por quê? Como ser só monogâmico? Como ser heterossexual? Como ser indissolúvel? Porque nós precisamos de uma coisa, e essa imagem retrata bem isso, do perdão. Precisa haver perdão entre nós. Para quê? Para que nós possamos amar as pessoas, para que nós possamos realmente entender o que as pessoas estão pensando sobre a família, orarmos,
para que Deus possa realmente agir através de nós. As ameaças de natureza ideológica são reais e a cada dia mais sutis. Precisamos vigiar e estar firme em nossas convicções, no nosso relacionamento com Deus. Como é que você quer estar firme se você não tem relacionamento com o seu Senhor, com o seu Salvador? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem ido à igreja? Você tem pregado o Evangelho? Você tem vivido uma vida de santidade? Não! Ah, mas eu quero que Deus seja íntimo, eu quero ser íntimo de Deus, mas não pratica nada dessas coisas. Não ensina os valores cristãos para as pessoas, não demonstra através de você os valores cristãos. Ou seja, uma ideologia vazia, assim como o mundo oferece. Nossa família, depois da salvação, é o bem maior que Deus nos deu. Vamos honrar o compromisso de lutar por isso juntos, buscando direção do Pai. A palavra de Deus fala que aquele que acha uma esposa alcança o quê? O favor do Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? Os filhos são herança do Senhor. Ou seja, tudo na Bíblia nos leva a realmente crer que a família é um propósito de Deus. Independente de qualquer ideologia, axiologia, de qualquer coisa, você precisa primeiro crer. Por isso, no início, eu te disse, sem a presença de Deus, não tem como você nem compreender o que essa aula quer te ensinar. É tempo de buscar a Deus e assumir os papéis dentro da estrutura familiar. O homem como homem, a mulher como mulher, os filhos como filhos. Nós vemos hoje uma mistura, o filho dando ordem para o pai, o pai dizendo que não tem autoridade sobre os filhos, a mulher querendo passar pela autoridade do homem, o homem assumindo o papel, muitas vezes, de ninguém dentro de casa. Por que isso? Porque as pessoas estão sendo ensinadas pelo mundo lá fora de uma forma diferente que nós procuramos ensinar por conhecer a Cristo, evitando a desagregação e a degradação familiar, aquilo que eu te disse no início. Velhas práticas, velhos hábitos, velhos costumes, assim como, por exemplo, a infidelidade conjugal. Não tem problema, a gente casa, se não der certo a gente separa. Não, o que tem você ter uma esposa fora de casa? Você ter um outro... O que tem isso? É tudo normal, está tudo sendo banalizado. O desprezo pelo ser humano. Nós fomos criados por Deus, homem e mulher os criou. Modelos alternativos de construção familiar precisam de nossa atenção, de nossa oração, de nosso perdão, de nosso amor. Olha só que interessante, o ano de 2010... Uma pessoa que mora na Austrália pode ser a primeira no mundo reconhecida oficialmente como não pertencendo a nenhum dos sexos, segundo a imprensa australiana. Segundo a notícia publicada no The Scavenger, os médicos declararam que não conseguiram determinar o sexo de Norrie, nem fisicamente, nem em função do seu comportamento. O governo do estado de New South Wales emitiu uma certidão de gênero não específico, a Norrie May Welby. Isso significa que o governo não reconhece Norrie como homem ou mulher. Norrie se considera andrógeno e é ativista do grupo Sex and Gender Education, ou seja, o SAGE, que faz campanha por direitos de pessoas com diferentes identidades sexuais. Norrie, de 48 anos de idade, nasceu na Escócia, foi registrado como homem. Aos 23 anos, ele passou por um tratamento hormonal e cirurgias para mudar de sexo, e foi registrado na Austrália como mulher. No entanto, Norrie ficou insatisfeito com a mudança e interrompeu seu tratamento, preferindo denominar-se neutro. Como assim? O que está acontecendo? Que a humanidade está achando isso normal. A humanidade está achando isso importante demais até. As pessoas discutem, as pessoas querem leis, as pessoas querem fazer um monte de coisas, menos buscar a palavra de Deus. Qual é o nosso papel? É criticar? É condenar? Não. Cuidado, eu sempre digo isso. O mesmo amor que o Senhor Jesus tem por você, tem por pessoas também que estão indecisas ainda com relação ao propósito de Deus para elas. Qual é o seu papel como igreja? Você precisa amar, perdoar, anunciar Cristo para essas pessoas e mostrar para elas que você tem convicção do que Deus fez por você, para que elas também possam ver em você a mudança.
em você o amor, em você a igreja que acolhe, não a igreja que concorda com o pecado, mas a igreja que mostra para elas que Jesus Cristo condena o pecado, mas ama o pecador. Por quê? Nós precisamos refletir o coração de Deus. Vamos então para a conclusão. Vamos ver o que a palavra tem, o que essa aula tem para a gente. A crise atual da família é uma crise de valores. Os pais, num conjunto, têm papel relevante na base da formação do indivíduo. Os pais precisam ensinar os filhos como eles têm que ser. Eu vou deixar, como diz aquela canção, deixa a vida me levar. Não. Chega disso, basta, dê um basta nisso. Como igreja, creia, Deus realmente quer usar você na vida dos seus filhos. Cabe a nós orientar, instruir, conduzir, ensinar, o que você quiser usar como exemplo, seja lá o que for, mas devemos refletir o caráter de quem? De Cristo para os nossos filhos. Olha o que a palavra de Deus diz. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está escrito em Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio, do capítulo 6, a partir do versículo 6 até o 9. Está aí uma imagem de um homem com os filactérios. Está vendo aquela caixinha perto do braço ali, perto do coração, e lá em cima na testa, perto dos olhos, chamava filactério. Vamos ver o que o Fique de Olho tem para a gente hoje. Uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade não está cumprindo a missão para a qual ela foi chamada. Atenção, então, para você não estar no meio dessa igreja. A igreja precisa fazer parte da vida da família. Aí sim, os valores cristãos serão transmitidos através do quê? Do amor e não do autoritarismo ou da arbitrariedade. Você precisa estar num lugar que pregue o evangelho. Mas o evangelho verdadeiro, não esse evangelho, esse Jesus que o mundo tem ensinado para as pessoas. Porque Jesus veio para amar. Lembra o que eu falei? Amar o pecador. Mas o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. O tempo está passando. E muito rápido. Observe para você ver. Deus tem abreviado o tempo por nossa causa. Por mim, por você. E agora? O que nós temos feito? Que tipo de cristãos nós somos? Que tipo de família nós temos? Que tipo de mentalidade nós temos construído a respeito da família? Será que nós somos, olha essa imagem, uma imagem talvez para você forte, mas será que nós somos uma maçã podre no meio de outras maçãs perfeitas? E temos estragado aqueles que realmente Deus tem chamado? Ou será que nós temos sido um fruto perfeito, diferente, realmente saboroso daquilo que Deus tem para nós? Você fica com essa pergunta: que tipo de família eu pretendo ter? Como é a minha casa? Como é a casa dos meus irmãos? Você é papel importante nisso. Por isso a família está sendo destruída por muitos, mas em Jesus Cristo, nós somos mais que vitoriosos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família e que você seja próspero em tudo que você tem feito, como pai, como filho, como marido, como esposa, como filha, como irmão, como irmã, para que você possa refletir o caráter de Cristo. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz, até a próxima, em nome de Jesus.